sua maior dificuldade em redação é repertório, eu preciso te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te explicado ainda. A maioria das vezes, a sua nota na redação não trava por falta de repertório, mas sim porque o repertório não prova o que ele está dizendo. E isso fica ainda mais evidente depois das mudanças recentes na correção do Enem. Porque hoje o corretor não avalia só se você citou um filósofo ou um filme ganhador do Oscar. Ele avalia se aquilo realmente se conecta ao tema, se fortalece a sua argumentação e se ajuda a construir a linha de raciocínio do seu texto. Ou seja, o problema não é ter repertório ou não ter. O problema é usar repertório sem ancoragem. E aqui está um detalhe que muita gente ignora. O repertório precisa se conectar diretamente ao núcleo temático da redação. Porque hoje o corretor avalia se o repertório conversa com o tema, se ele fortalece o argumento e se existe uma ligação clara entre essas ideias. E se essa conexão não aparece, o repertório pode ser considerado forçado ou de bolso, aquele genérico, o coringa. E isso gera penalização pesada na competência 2, 80 pontos. E a maioria dos estudantes foi ensinada a acreditar que repertório serve para impressionar o corretor. E aí eles decoram Bauman, Constituição Federal, Aristóteles, Platão, ONU, todas as séries e filmes da Netflix, músicas, e jogam isso em qualquer tema achando que vai dar certo. E por um tempo até deu certo. Só que o Enem mudou muito nesse ponto. Hoje um repertório só funciona quando ele tem função contextualizadora ou argumentativa. E o que isso quer dizer? Que ele precisa ajudar a contextualizar o tema ou a explicar o seu argumento. Se o repertório puder ser retirado do parágrafo e nada mudar, isso é um forte sinal de improdutividade. A introdução já entrega isso muito rápido para o corretor, porque não basta citar o tal filósofo famoso. O repertório ele precisa dialogar com o núcleo temático, com a principal expressão presente no tema da redação. Se o tema fala sobre inteligência artificial no mercado de trabalho e você cita a Constituição Federal falando genericamente sobre igualdade, que todos são iguais perante a lei, existe aí uma enorme chance desse repertório ser visto como forçado ou de bolso. Por quê? Porque onde está a inteligência artificial? Onde está o mercado de trabalho? Onde está a conexão entre Constituição, inteligência artificial e mercado de trabalho? Percebe? O problema não é a Constituição, o problema é a falta de ancoragem entre Constituição, inteligência artificial e mercado de trabalho. O erro invisível que trava muita gente entre 700 e 800 pontos na redação é o repertório improdutivo. E isso acontece quando você cita, mas não analisa, menciona, mas não conecta, usa referência genérica, não relaciona o repertório ao argumento ou usa um repertório que serviria para qualquer tema. E se o repertório serve para qualquer tema, provavelmente ele não serve para nenhum tema. O repertório improdutivo não prejudica só a competência 2, viu? Ele também pode gerar problema lá na competência 3, porque quando o repertório não aprofunda o argumento, não explica o argumento, surge aí uma lacuna argumentativa na competência 3. Você até acha que argumentou, mas só citou mesmo. E o repertório se torna produtivo quando ele gera análise. E isso acontece por meio das retomadas e conexões que você constrói. Por exemplo, você cita modernidade líquida de Bauman. Olha um exemplo improdutivo. Segundo Bauman, a sociedade é líquida. Aí acabou. Não existe aprofundamento. Qual é a conexão entre modernidade líquida com algum tema? Agora, olha um exemplo produtivo. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a modernidade líquida fragilizou vínculos coletivos e tornou as relações humanas mais superficiais. Essa lógica sociológica pode ser observada no Brasil. Agora, olha essa retomada. Uma vez que a banalização das relações sociais dificulta alguma coisa. Aqui, você mostra a retomada do repertório, a conexão semântica, a progressão temática e a produtividade do repertório. Percebeu a diferença? É justamente aqui que vão entrar os mecanismos coesivos que vão te ajudar a garantir essa produtividade, porque eles vão te ajudar a costurar repertório, argumento, tema e análise. Alguns exemplos aqui de mecanismos coesivos que você pode utilizar para ajudar a amarrar esse repertório ao argumento e ao tema e mostrar para o corretor que você não só jogou um repertório ali de enfeite,
mas que você está criando uma relação entre ele e a problemática. O repertório produtivo não termina na citação, ele continua toda vez que você o retoma de alguma forma. É a retomada que mostra ao corretor que houve compreensão, que existe uma conexão temática e que o repertório está trabalhando para o argumento. Ou seja, é produtivo. E é exatamente por isso que muitos estudantes perdem pontos na competência 2, porque usam repertórios genéricos, sem ancoragem temática, sem função argumentativa ou contextualizadora, aqueles que não se conectam diretamente com nenhum tema, o famoso coringa. Além disso, meu amor, após as mudanças na correção do Enem, quando o repertório não aprofunda a discussão, ou seja, fica improdutivo, ele cria uma lacuna, um buraco argumentativo, e essa lacuna afeta a competência 3 e você perde automaticamente 40 pontos também na competência 3. Você não sabia disso, né? O corretor do Enem não quer um catálogo de citações. Eu já fui corretora do Enem, eu sei disso. Ele procura pertinência temática, ou seja, a ligação clara entre o repertório e o tema, legitimidade, uma fonte e produtividade. Em outras palavras, o repertório precisa trabalhar para o texto, não basta parecer lá bonitão, não. Ele precisa construir raciocínio. Na prática, funciona assim: você menciona o repertório, mas não explica a relação dele com o argumento. Não desenvolve análise e não cria uma progressão de raciocínio. Você não retoma esse repertório. Qual o resultado? O repertório vira um bloco solto dentro do parágrafo. Lembra? Ele pode ser retirado que nem vai fazer falta. Isso enfraquece a sua linha argumentativa e o corretor percebe rápido. Quando você aprende a usar repertório da forma correta, a sua redação muda completamente. Porque você para de tentar parecer inteligente, impressionar o corretor e começa a construir a argumentação de verdade, aquela que realmente vale ponto no Enem. O seu repertório deixa de ser um acessório e passa a funcionar como prova daquilo que você defende. É isso que aumenta a nota na redação. E foi exatamente para resolver esse problema que eu criei o Código 900+, um treinamento direto ao ponto, claro, que te faz entender a lógica da redação do Enem, principalmente após as mudanças na correção. E sem enrolação, é direto ao ponto. Lá dentro você vai aprender como conectar repertório ao argumento, como construir ancoragem temática, como evitar o repertório improdutivo e como aprofundar a análise. Além disso, como escrever dentro da lógica real da correção do Enem após as mudanças que ocorreram. Porque uma redação 900+ hoje não se resume a frases genéricas, decoradas. É preciso comprovar que você domina a estrutura, entende o problema do tema e sabe se posicionar sobre ele, apresentando as provas de que sabe. Mas é exatamente aqui que a maioria trava, porque ninguém te ensina o passo para conectar repertório, tema e argumento, o padrão lógico da argumentação da redação do Enem, como desenvolver o seu raciocínio, como o corretor realmente avalia isso. Mas no Código 900+, eu te mostro exatamente onde sua argumentação perde força, qual competência derruba sua nota e como selecionar e aplicar os repertórios certos. Além disso, como corrigir seus erros usando a lógica das redações 900+ do Enem. O Código 900+ foi criado para alunos que estudam muito, escrevem redação, mas continuam sem entender por que a nota não sobe. O que você recebe no Código 900+? Aulas objetivas de argumentação com aplicação prática de repertório. Você vai aprender como sair de argumento raso e repertório genérico e construir uma linha de raciocínio que a banca realmente valoriza. Você vai render o corretor. Um método de 4 passos para organizar sua argumentação em qualquer tema de redação. Como aplicar repertório de maneira certa, sem parecer forçado. A estrutura infalível da redação 900+, passo a passo, para montar introdução, desenvolvimento e conclusão com mais clareza, profundidade, estratégia e rapidez. Além disso, acesso imediato. Entrou, já começa a assistir e a aplicar. Melhor, tem garantia de 7 dias. Você testa sem risco. Se não fizer sentido para você, pode pedir reembolso. Eu nem contesto, não faço questão. O Código 900+ não é mais um curso para você comprar, assistir e continuar perdido, não, meu amor. É um passo a passo para entender onde a sua redação trava e corrigir do jeito que o Enem quer ver. E tudo isso por apenas R$ 10 por mês para aprender o passo a passo que vai destravar sua nota da redação do Enem. Literalmente, menos que uma coxinha, né? Agora, você tem 2 opções. Continuar estudando do mesmo jeito e continuar sem entender por que a sua nota não sobe, ou aprender exatamente o que corrigir,
como aplicar repertórios para deixar seus argumentos fortes, como escrever dentro da lógica que o Enem realmente pontua. Então faz o seguinte, clica no botão abaixo, entra agora no Código 900+, porque a sua redação não está travada por falta de capacidade de repertório. Ela está travada porque ninguém te mostrou a estratégia certa. Mas eu vou te ensinar. Eu te espero no Código 900+.